a minha indicação. Lab 3, com certeza. Palma! E galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que está fazendo essa transmissão ao vivo para vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. Aqui não tem volta de apresentação não. Aqui é direto, largada. Em movimento ainda. Já fiz umas 10 corridinhas com os carolices, com a treta do lado dele. Bora. Ai, galera. Fala, fala nação roqueira, tá começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM ao vivo, como toda terça-feira às 9 da noite, agora já 9 horas 2 minutos, trazendo para você mais uma vez esse programa semanal que serve para provocar e inspirar o seu lado criativo, a versão radiofônica que você conhece do programa Reclame lá do Multishow, aqui com muito mais bom humor, muito mais entretenimento, muito mais sagacidade ao vivaço para você. Meu nome é Karen Novas, eu te acompanho aqui na próxima 1 hora junto com meus queridos pares aqui da bancada e sempre 2 convidados especialíssimos que vamos apresentar logo logo. Lembrando que você também pode participar com a gente lá pro facebook.com/programa Reclame. Se você não estiver dirigindo, entra lá no Facebook, dá uma olhada, manda sua pergunta, pode conferir nossas belas faces por lá e também no WhatsApp aqui da Kiss 998 998874343. Manda lá que é do Pares, vai estar aqui a postos para participar e ler a sua pergunta. Vamos nessa, né? Tuti Miller, boa noite. Muito obrigado por estar aqui novamente com a gente, como todas as terças-feiras, abrilhantando e deixando um pouco mais sensual essa nossa bancada. Obrigada, passando um pouco de vírus também, de gripe, né? Desculpa, gente. Ainda bem que você está um pouquinho mais longe, tem o Emerson no nosso... o Emerson sempre se ferra, entre né? nós. Os convidados estão bem longe aqui. Sorte a deles também. E hoje a minha dica é pra quem gosta muito de Jim Carrey. É um documentário do Netflix que estreou e eu não vou contar muito pra não... Eu acho que eu sei qual é e vai valer a pena, vai valer a pena. O que não vale tanto a pena, mas a gente não tem o que fazer, por contrato ele tem que estar presente na bancada, é a presença de Emerson Souza. Boa noite. Boa noite, obrigado. Uma chamada bonita, né? Legal. Hoje a gente vai falar, a gente vai trazer uma notícia interessante do mercado, vamos falar sobre assédio moral e sexual, algo que essa mesa aqui conhece bem, né? Moral principalmente, a gente né? sofre isso toda semana. Vamos falar de velocidade. Que bom que você está falando isso. Agora vamos falar sobre processos. Se já foi um assédio moral comigo, eu não posso processar. O programa tá veloz hoje. Tá rápido, né? Tá rápido. Hoje, pra quem curte velocidade, automobilismo e grandes eventos, o programa vai estar sensacional também. Do Pares, você curte uma Fórmula 1, um Stock Car, o que você curte? Eu curto automobilismo em geral. Você é um bom motorista? Né? Eu sou um excelente motorista, não tenho pontos na carteira. Sou Tem carteira? O que você tem na carteira? Mas você tem carteira? Eu tenho acho que R$4 na carteira. Mas a minha CNH não tem pontos. Sou habilitado desde de 1989. Sou piloto de Vespas de corrida. Também frequento as pistas e os cartódromos desse país afora. Beleza. Dizem que usar muito capacete acaba com o cabelo. Talvez seja isso mesmo. Você também usa, né, cara? Eu também já usei muito. Sou um kartista de primeira. O problema é ter 1,90 e caber no kart, é uma desgraça, cara. Você perde o lastro, tanta coisa. Mas vamos parar de papo, vamos logo. Lembrando também que a Jamute Áudio, nossa querida apoiadora, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil. Aliás, James Filler, nesse final de semana, foi premiado lá, o primeiro cara do Hall da Fama do Clube de Criatividade do Paraná. Ele que é do Paraná. Parabéns ao James Filler e a Jamute Áudio, que com certeza também tem grande parcela nessa premiação. A gente sempre começa o programa tocando uma música e depois
manda outra na sequência na íntegra. A gente começou com Highway Star do Deep Purple, que fala um pouquinho da Killer Machine, que é totalmente rock and roll e alta velocidade. E vamos tocar mais uma dos meus tempos de Need for Speed. Você jogava videogame, Emerson Souza? Não é muito da sua época, né? Não, nunca joguei. Joguei Donkey Kong. Joguei também Jogava Pitfall no Atari, lógico. Pro pessoal que não nasceu em 1940, como Emerson Souza, época de Need for Speed... Não, eu só conheço isso do YouTube, na verdade. Vale a pena conhecer um pouquinho da cultura nerd. E eu joguei muito Need for Speed e essa música, quando eu tocava, dava um gás na brincadeira. Uma das aberturas de uma das versões, de tantas versões de Need for Speed. Vamos de Push the People That We Love. Agora a gente continua lá no Facebook, pode falar barbaridades, horrores. Agora a gente pode falar o que a gente quiser. Pessoal do Facebook, a maioria já sabe que é fã de carteirinha aqui do Rock Reclame. Muito obrigado pela participação de todo mundo toda semana. A gente não pode tocar as músicas pra vocês, porque o tio Mark Zuckerberg não deixa, mas a gente traz conteúdo exclusivo pra vocês. Quem tá online já sabe que nossos convidados são Alan Kodair e Rodrigo Matias, da Vicar, cara que manda na Stock Car no Brasil. E se você não conhece o Alan Kodair, não sei onde você estava congelado todos esses últimos anos, a gente separou um vídeo que é um perfil do Alan feito pela própria Stock Car, pra você ver a história que esse cara já tem no automobilismo. Dá uma olhada aí. Eu sou o Alan Kodair, da equipe Full Time Texaco, carro número 18. Estou na minha 13ª temporada da Stock Car. Eu sou bastante arrojado, mas o arrojo também aumenta o risco, mas faz ter boas vitórias, disputar boas posições e ganhar também posições largadas. Com certeza, o que me tirou mais ponto na Stock Car foi o excesso de agressividade. Primeira vitória em Brasília, em 2009, eu tive uma carta branca de um patrocinador e ele falou, pô, e aí, escolhe a equipe. E eu fui numa categoria da equipe de base que me chamaram de louco. E na terceira corrida da temporada, que foi em Brasília, a gente venceu com 8 segundos de vantagem do segundo. Quando eu estava disputando o título em 2010, eu estava liderando a corrida e um concorrente acabou errando, não propositalmente, a freada e me tirou da corrida. E naquele momento eu era campeão. O que falta ainda conquistar na Stock Car é o título inédito. Contar um piloto, eu não gostaria de estar fazendo isso aí, porque pelo menos tem 10 pilotos aí com chance de ser campeão. Thiago com certeza é o maior rival de todos. Galera, visitem a nova página da Stock Car, tá tendo uma evolução bacana, uma interação legal. Torçam por mim, sigam minhas páginas também, Alan Kodair com 2 L's e N. Me acompanhem aí, vamos torcer pro japonês voador começar a voar mais e ganhar esse título. Valeu, galera. Boa. Esse é Alan Kodair, desde 2005 na Stock Car, Alan. 2005. Boa tarde, boa noite aí, prazer falar com vocês. Já tive num programa de rádio aí, mas não nesse programa, uma mesa redonda. E... Não uma coisa tão pouco séria assim. É bacana, sempre quis estar numa mesa redonda, batendo papo assim de frente, sabe? Diferente a gente vê. Mas isso aí, 2005, cara, meus cabelos brancos começaram a mostrar que em 2005 eu tô no Stock Car. Automobilismo desde 96 e carros desde 2002. Então faz um tempinho, já sou quase dinossauro aí dessa nova geração. A gente daqui a pouco volta ao vivo pro rádio, 1 minutinho, a gente está exclusivamente pro Facebook. E o Luiz Lui, grande Luiz Lui da Tribal, já mandou aqui, ó, sorteia uns ingressos aí pra galera. A gente vai cobrar o Rodrigo Matias, esse cara que... Nossa, mas que rapidez, cara que manda rápido mesmo, hein? Ele regalou ingresso pra gente, ó, então agora que vai pedir carinho, tem nada. Aproveita e pega o seu agora também. Tem que comprar, cara, você acredita que tem que comprar os ingressos pra esse cara? Agora, galera, pede aí que ele dá. Mas foi no seco, assim, nem deram oi pra mim. É verdade. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui no Rock Reclame com vocês. Ficou a fama de Luquifa. Rodrigo A gente vai... Já cheguei aqui já tomando. Faltam 30 segundinhos pra gente voltar pro rádio, a gente vai apresentá-los formalmente, mas você viu que aqui o pessoal do Facebook não perdoa, cara. Eles começam antes, eles são mais rápidos do que o pessoal do rádio. O pessoal não é mole, não. Agora estou vendo o rosto da Tuti, não tinha visto antes. Você tem o seu rosto? É. Viu? Porque a gente evitava um pouco, porque você tá exagerando no Botox, na verdade. 20. Eu não queria falar, tá mas... muito Esse louco, negócio né? vive doente, meu. Parece que tá com AIDS. Ele fala! 10, 9, Vamos falar de assédio 8. moral. É. Vamos voltar pro rádio, cara. Que filho, mentira. Tá ótima. Que doente, sacanagem.
É isso aí, esse foi Bush com The People That We Love. Estamos falando de alta velocidade hoje aqui, vamos falar a partir de agora com os nossos super convidados e começar a apresentá-los então. Tuti Miller, por favor, apresente o nosso primeiro. Ele é um dos mais experientes pilotos da Stock Car. Já passou também por Fórmula Renault e outras categorias. Grande Fórmula Renault. Renault, falei Renault. Eu tô sem óculos. Tá difícil, quebrou meu óculos. Bom, além de ser um administrador formado, Alan Kodair. Alan Kodair, já falei. Prazer enorme estar com você aqui no Rock Reclame para bater um papo sobre velocidade, Stock Car, administração, marketing. O cara tem MBA em marketing, o cara não é fraco não, ele vai contar essas histórias pra gente. E do lado esquerdo de seu rádio, Emerson Souza, quem nos acompanha? Ele é paulistano, mas construiu a sua carreira no Sul, né? Trabalhou no Grupo RBS, que é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Ele é mão de vaca, que eu já fiquei sabendo aqui nos bastidores. Sério, se ele cair no mar com um sorrisal, vai passar 6 dias e ele vai derreter. Mas hoje ele é diretor da Vicar, que é a empresa que controla a Stock Car no Brasil. Ele é Rodrigo Matias. Como que Obrigado pelo convite. Que é isso. Não à toa que o cara com 30 e pouquíssimos anos. Não parece, o cara já é diretor-geral da Vicar, o braço esportivo da Time for Fun, uma das maiores da América Latina em entretenimento, etc. Se o cara não for um pouquinho muquifa, não souber lidar muito bem com os recursos, o cara não chega lá tão rápido assim, né? Sempre. Bom, vamos começar esse papo então. Obviamente vamos conversar com o Alan Kodair, que ele vai ser o mais rápido. Ó, você gostou? A gente vai com puta trocadilho hoje, essa desgraça. Que não vai parar, né? Até com vergonha. Alan, o japonês voador, cara, mas assim, se você não contar que você tem metade da família japonesa, a galera não descobre, né, cara? 25, né? 25%, mas puxei mal lado da minha mãe. Tem o libanês do outro lado também, então tem a parte do sorrisal na mão aí. É isso que eu ia perguntar. Se você é o japonês voador ou se é o Habib voador, porque você já correu, inclusive, pelo Líbano, né? Meu pai que ele é libanês, né? Filho de libanês, ele ficava... Pô, Reginaldo, para de falar japonês, cara. Ele é turco. Não sei de onde que ele via que eu era turco. Eles até zoaram, há uns 8 anos atrás, começaram a chamar de Nico Libanês Voador. Não tem nada a ver, muito longo, não vai pegar nunca esse apelido. Eu falei, pai, deixa japonês, eu sou 25, parece 50, e o pessoal acaba se aproximando mais, e isso já são agora 12 anos esse apelido. E o pessoal, a colônia japonesa inteira, né? Não pode me ver que não fala nem Alan, nem Kodair, mas também eu acho que aproxima o público também. E como você correu pelo Líbano? Você correu uma vez pelo Líbano? Eu corri pelo Líbano, que tinha a Copa do Mundo, a 1GP, que era para disputar com a Fórmula 1, falaram, não vai ser montador, vamos fazer um campeonato de nações, exatamente, país. E daí eu estava parado já de Fórmula, que é aqueles carros mais fortes, já estava na Stock Car 3 anos, só que eu tenho descendência libanesa, eles queriam um piloto, o cara do Brasil veio falar comigo, topei o desafio, fiz 3 corridas em lugares espetaculares, na África do Sul, na China, que eu não tinha conhecido ainda. E foi uma experiência muito bacana defendendo o Líbano. Chegava lá os carinhos falavam comigo, não sei o que falava, não sei uma palavra, né? Só uma Harabichueba, que eu não sei como sabe aqui. Mas não sei mais nada. Os caras falam, como assim você não sabe nada? Então foi um pouco diferente, constrangedor, mas foi uma experiência impagável. Até porque o árabe voador é meio perigoso hoje no dia de hoje, né? Eu sei porque eu também sou metade libanês, então eu conheço bem o Harabichueba. Todo mundo aqui, metade libanês também é, Emerson? Nada, sou nada libanês. O Emerson é metade autista. Assim. É a metade que me fez sentar aqui do seu lado. Amém. Rodrigo, qual que é o tamanho da Stock Car no Brasil, cara? Assim, é disparada a maior categoria do automobilismo, mas assim, falando de números, falando de importância para o automobilismo internacional, em que pé que está hoje a Stock Car? Cara, a Stock Car é a principal categoria do país, como você mencionou. Ela, em termos, o automobilismo e a audiência no país é o 4º maior esporte, tá? E você tem hoje, do público total, assim, que acompanha o automobilismo, cerca de 70% tem interesse na Stock Car. Então você tem uma dimensão bem significativa. Tá? Em termos de competitividade, você não tem quase nenhuma, provavelmente não tem nenhuma categoria no mundo que tenha um nível de competitividade técnica que a Stock Car tem. Porque hoje nós temos 32 carros no grid e quando você vê a comparação assim, de tempo, você tem uma média de 90% do grid andando no mesmo segundo. Tá? Quando você pega as diferenças assim, de uma Fórmula 1 que é super previsível, você tem ali Ferrari e Mercedes disputando ali o título. Né?
Isso, então aqui você tem uma equalização de performance muito grande, o que destaca naturalmente os pilotos, e o nível técnico dos pilotos também é muito grande. Assim, você tem o Alan, você tem Rubens Barrichello, você tem Cacá Bueno, você tem Ricardo Zonta, tem alguns ex-Fórmula 1, então se tornou uma categoria muito forte, não só nacionalmente, como internacionalmente também. Rodrigo, por que até 2005, por exemplo, só tinha a Chevrolet na Stock Car? Na tem verdade, poucas marcas, né? Volkswagen, Renault passou, hoje Renault, mas Peugeot, né? Quando a gente olha em montadoras, assim, o histórico da categoria ela nasceu num projeto da GM, tá? A Stock Car nasceu a partir da GM em 1979, ano que vem ela completa 40 temporadas, tá? E durante cerca de 20 e poucos anos ela foi sempre monomarca. Tá? Passado esse período, teve um momento ali de estabilidade da presença da GM na categoria, foi quando a Vicar surgiu como companhia e assumiu como promotora. A partir desse momento houve uma mudança de mindset assim, para o projeto, onde nós conseguimos ampliar para multimarcas, e passou um certo tempo com algumas decisões estratégicas das montadoras, o próprio mercado dos montadores sofreu muito com a crise nos últimos anos, ele voltou a se tornar monomarca. Mas existe um projeto aí naturalmente de reconquistá-las e trazer a partir de... Mitsubishi também passou pela categoria, Mitsubishi, né? Passou pela categoria, passou Volkswagen, passou Peugeot. Aliás, as equipes, né? O Alan Kodair está na Funtime Texaco hoje. Existe uma diferença tão grande na Stock Car de equipes como existe na Fórmula 1? Porque tecnicamente os carros são iguais, o que muda é o acerto do carro de cada uma das equipes. É um pouco diferente da Fórmula 1, existem as montadoras, os designs são diferentes, etc. Tem uma diferença muito grande de quem está numa equipe para outra? O carro faz muita diferença na Stock Car, como faz na Fórmula 1, por exemplo? Como é muito competitivo, às vezes 2 décimos, que é nada perto de uma equipe para outra, a primeira para a segunda equipe da Fórmula 1 tem mais que isso. Pode ser decisivo, é decisivo. Então a menor diferença que seja, ela já custa muito caro. Né? Então o que a Stock Car é exatamente isso, os carros são iguais, e do tempo que eu estou, já 14 temporadas, antigamente a gente tinha componentes diferentes, amortecedor, mola, e hoje os carros são em peças 100% igual, sempre, tudo igual. Chassi, motor, auferido, cavalo por cavalo, exatamente para dar essa competitividade que não tem em nenhum lugar do mundo. O que eu venho acompanhando já há 14 anos é que a Fórmula 1 sim é um grande esporte, todo mundo é apaixonado, aí você vê um caminho da Stock Car crescendo mais do que a Fórmula 1, né? Porque ninguém gosta do previsível, né? Cada vez mais o jovem, com tudo que você pode ver, ninguém quer, vai ganhar esse, aquele, e a Stock Car vem ganhando espaço por causa disso. Então a equipe é muito importante, mas os orçamentos também vêm se equiparando. Há 8 anos atrás existiam orçamentos como tem ainda hoje, mas muito disparados um do outro. Hoje as equipes vieram cada vez crescendo mais, se equiparando, os pilotos. Então a Stock Car como um todo cresceu muito. Nível de pilotos, orçamentos, empresas. E essa pequena diferença é 100% na mão do piloto, o acertador de carro também leva uma pequena vantagem, ou é meio lacrado o negócio, é sentar no volante e mandar bala? É um conjunto, né? São vários detalhes reunidos, que durante 11 anos somente 2 equipes foram campeãs. Então aí sim existia não uma hegemonia, mas quase de 2 equipes. Foi quando eu me juntei com o Rubens na Full Time em 2014, a gente quebrou. Isso aí agora está entre essas 3, mas já tem uma 4ª candidata, tem uma 5ª. Então a evolução do mercado está deixando ainda mais competitivo. Você ministra também palestras para crianças, né, para as ações sociais. Como que veio essa ideia, essa vontade de começar a fazer isso? Um pouco da necessidade, né, que a gente cada vez mais tem que ter diferenciais, como a Stock Car está criando também, para a gente estar atingindo o nosso público e para a gente pagar a conta não só com o resultado dentro da pista. Daí eu fui curioso, fui conhecer uma empresa, que eu posso até falar o nome dela, que era a antiga Soap, daí um dos sócios fez a Deplot, e ele foi conhecer nosso mundo e falou, cara, seu mundo é muito legal, né, muito interessante, é cheio de coisas, de frustrações, de resiliência, né, que hoje está muito em pauta. Vamos fazer uma história? Eu falei, vamos, vai lá, me ajuda. Eu comecei a fazer, um santo dia eu fui fazer uma palestra corporativa com um parceiro meu, para Blau e para Roline. E quando eu cheguei lá, ele falou, puta, mudou um pouco, são crianças. Eu falei, como que eu vou fazer um negócio de corporativo? Só que a nossa vida de esportista tem tudo a ver com a vida de criança e com a vida corporativa. Eu adaptei na hora, eu fui criando uma palestra mais motivacional de esporte, respeito, estudo, família.
e começou a me dar mais prazer que a corporativa. Daí eu comecei cada vez mais a fazer, hoje eu faço umas 10 de graça por ano, porque quando você faz a palestra e você vê que você fez diferença, pô, marmanjo você faz um pouco, né? É legal, puta que legal, corrida, o cara se ferra pra caramba, todo ano desempregado. Mas pra criança você faz uma diferença, assim, você vê que eles olham, eles prestam atenção e daí isso aí não tem preço. Muito bacana. O japonês é bom nisso, né? Meio de marketing funcionou. Eles vendem como japonês, libanês, palestrante, o que estiver agradando o público, então já sabemos, ó, ele vai... Faz qualquer negocinho, né? Quando ele quiser se aposentar, Rodrigão, cuidado aí que o posto de diretor-geral lá na Picar tá comprometido. Ele não vai querer. Rodrigo, deixa eu te falar, a gente estava falando aqui que os carros são praticamente iguais, é muito competitivo, a diferença quase está no braço mesmo, né? Então, fico imaginando, a gente tem, sei lá, 40 temporadas de Stock Car no Brasil, 12 foram vencidas pelo Ingo Hoffmann, né? E aí, o cara era tão mais assim que todo mundo, já se os carros são iguais? Vou te contar um pouco que eu tô nesse mercado desde fevereiro, tá? Então talvez o Alan saiba melhor do que eu em termos técnicos, do Ingo, tá? E do Ingo eu posso falar, mas vamos lá. Competitivo assim. O ponto assim, não tinha uma equalização e um nível de performance tão equiparado quanto hoje. Assim. Eu acho que a gente chegou num momento assim, na categoria que ela está muito nivelada, tá? E até a questão da mudança para a volta para a monomarca faz com que ela tenha até uma aerodinâmica, os carros têm uma aerodinâmica iguais, assim, porque eles têm uma mesma bolha, enfim, é um Chevrolet Cruze adaptado para corrida, então você tem uma aerodinâmica igual, você tem os motores iguais, então isso te dá um nível de equalização muito grande. Mas, historicamente, o Ingo sempre foi um piloto de destaque, né? Teve uma carreira fora, enfim, importante. Quando voltou, teve esse período de hegemonia na Stock Car e até hoje reconhecido assim, pelo público. Alan, antes, para quem não conhece muito bem de automobilismo ou da Stock Car, explica o que é a categoria turismo, qual é a diferença, por exemplo, da Stock Car para a Fórmula 1 e para as outras, né? Basicamente é o carrinho fechado para o carrinho com a cabeça para fora, né? Então, se a gente está num carro teoricamente de rua, muda muito. Tem menos downforce como os carros de Fórmula, que eu corri muito tempo da minha vida antes de ir para Stock Car. E é uma categoria que eu vejo hoje muito o turismo crescendo mais do que os Fórmulas. Tanto que você vê menos piloto brasileiro na Fórmula 1, a Fórmula 1 perdendo um pouco de espaço, e o turismo como NASCAR, DTM, está sofrendo um pouco, mas Stock Car crescendo muito. Então é uma diferença assim, mas piloto é piloto. O que você gosta mais? Eu gosto quando estou vendo corrida. Já gostei muito de correr de Fórmula, mas gosto muito de Stock Car. Falando um pouco do Ingo, eu peguei um pouco dele, né, no final da carreira dele. E hoje quando perguntam quem é sua referência, né, seu ídolo, pô, lógico, Ayrton Senna, Schumacher. Mas o Ingo é a minha referência mais próxima, com quem eu tive junto, um ser humano excepcional e acelerava muito. Hoje ninguém vai ser 12 vezes campeão, ninguém. Hoje não tem como. Essa marca não vai ser batida. Não tem como, jamais competiu, etc. Mas só ele foi 12. O segundo foi, que era muito bom, o Paulão foi 5. E o Chico Serra também, né? 3, mas ele era acima da média. Era o cara que mais me incomodou no retrovisor da história. Quando eu tava lá, porque ele é muito arrojado também, muito experiente. É o cara que tá 3 carros atrás e passava. Quando eu vi esse cara, era um dos poucos caras que me desconcentrava no retrovisor. Lá vem o amarelinho, o alemão, forgado. Ele se aposentou numa pole position e a última corrida da história dele chegou no pódio. E a Stock Car, eu acho que era 2007 que ele se aposentou. Isso com quantos anos ele estava? Porque ele já está com 40. Não, com 55, 56. Numa época da Stock Car que já estava muito forte, que era 9 anos atrás. Era muito forte já. E ele continuava se destacando, ele é realmente... E depois ainda, acima da média, tem um projeto lá de criança com câncer que ele mantém há muito tempo. Então ele é uma referência de ser humano. Em todas as esferas. Em todas as esferas. Ele é uma referência para mim, o grande... O pessoal pelo facebook.com/programa Reclame tem participado bastante, lá no nosso querido WhatsApp da Kiss também. O Lucas Lopes já perguntou aqui, a pergunta que não quer calar, em que equipe Alan Kodair vai correr na temporada que vem? E o Sardinha de Osasco pelo Facebook está perguntando aqui o que ele acha da Old Stock Race, a volta dos opalões às pistas. Então, eu acho que a primeira você vai dar uma escorregada, mas precisamos perguntar se já tem alguma coisa encaminhada para ano que vem o Alan Kodair nas pistas do Stock Car. E o que você tem a falar da Old Stock Race, que é a volta do opalão, que todo mundo que gosta de carro... Tem uma vaga na Williams, hein? Tem uma vaga na Williams. Realmente, assim, eu estou com o futuro já bem encaminhado, mas ainda não anunciado. Então, a gente nem posso, nem se eu quisesse falar, mas
vou estar feliz onde eu vou estar, com parceiros, com um recomeço, com uma estrutura que pode crescer muito rápido, então isso que eu posso falar. Daqui a pouco a gente pode falar mais, talvez daqui umas 2, 3 semanas. E a Woodstock é um projeto muito bacana, é o carro que meu pai nunca foi piloto de Stock Car, mas ele já foi piloto da classe C, que era esse isopalão, que ganhou já 500 milhas, ganhou as coisas em São Paulo. Quando ele viu esses isopalão que ele já ganhou, ele queria também entrar. Eu até negociei com o Paulão, falei, Paulão, bota ele aí pra guiar. Mas, pô, meu pai, não sei, né, já tá com 67, sem reflexo, vou soltar ele lá e vai querer. Ele já sempre foi meio retardado, mas eu não quero causar nada, mas um projeto muito Mas bacana, ele né? sendo do lado libanês é menos preocupante do que ele sendo do lado japonês, porque a gente sabe que o japonês tradicional, especialmente de Fórmula 1, a gente não tem Nakajima muita... que o diga, né? Cara, eu vou Katayama, te falar, tirando o mas Takuma Sato que foi pra Indy e se deu muito bem ali também, mas mesmo assim na Fórmula 1 ainda deu uma... O Paulão é meio fora, assim, ele a única coisa de kart, ele foi, na época podia, foi treinar sem camiseta e caiu pra fora do cartódromo. Então, Só um detalhe. Entre outras Numa coisas. boa, Aí, mas numa boa, né? Numa boa. Então eu não me arrisquei de colocar ele numa corrida lá, eu falei, pô, melhor ficar dele de fora, porque ele é meio... Mas hoje em dia também é muito mais seguro os carros. Mas os carros são os antigos ainda, tem um pouquinho de, assim, um uns 5 mais reforçado. O nosso carro é seguro, o nosso carro da Stock hoje em dia, sei lá, 10 anos que vem só em cima de segurança também, né? Mais segurança que velocidade. Mas antigamente a galera não queria saber de nada. Eu sou doido para pilotar um Stock antigo, o Opalão. Você já pilotou? Não, o velho... Nunca? Já o Ômega e tal, mas o Opalão da época do meu pai, que é esse do Old Stock, não, mas eu tenho vontade, um dia eu vou com certeza. Legal. Muito bom. Para você que ligou o rádio agora, esse é o Alan Kodair, piloto da Stock Car, cracaço nas pistas, e a gente está junto também com o Rodrigo Matias, diretor-geral da Vicar, a empresa que manda e comanda a Stock Car no Brasil. Rodrigo, você tem um background, como a gente já falou aqui, de Grupo RBS, você vem da área de entretenimento, os novos negócios, ficou mais de 10 anos nessa história, caiu ali na Time for Fun para cuidar da parte de Stock Car no começo desse ano, com certeza teve uma imersão enorme aí do final do ano passado para essa. Mas tem algum sentido a sua chegada vindo do entretenimento? Os grandes eventos esportivos estão se transformando cada vez mais em entretenimento do que só uma competição esportiva no Brasil? Então, eu te falar um pouco assim, o meu background no grupo de comunicação na RBS, ele foi sempre em eventos, mas em eventos a gente trabalhava com vários pilares. Assim, tinha um pilar de entretenimento, onde tinha desde festivais musicais, eventos que a gente pacotava Florianópolis, Gramado, enfim, nos picos sazonais, Planeta Atlântida, mas também tinha o vertical de esportes e o vertical de negócios, assim, de cultura, enfim. E o modelo de negócios de todos esses projetos, eles são muito parecidos. Tá? Alguns com uma concentração maior de ticket, como entretenimento, outros com uma concentração maior de patrocínio, como esportes e o cultural. Tá? Então, quando eu caí no pilar de esportes, da Time for Fun, especificamente na Stock Car, o modelo de negócio para mim não era nenhuma novidade. Eu conseguia, naturalmente, só conhecendo um pouco o histórico da categoria, já consegui identificar ali oportunidades de desenvolvimento e como é que era o status do negócio e modelo de negócio. A questão é assim, já na parte técnica, na parte de automobilismo, na parte de mudanças, de regulamentos, tudo isso daí eu tive que fazer uma imersão. Ainda estou em fase de, quando a gente já começa a falar muito do detalhe técnico, de engenharia, de mudanças específicas, de desenvolvimento e desenvolvimento de equipamento e tudo, a gente começa, eu tenho um time lá que me dá um background técnico que me ajuda nessa tomada de decisão. Mas em toda a parte acho assim, o momento foi muito interessante porque a categoria veio com lideranças até então muito técnicas de automobilismo e com pouca visão de comunicação, com pouco background de comunicação. E chegamos no nível que chegamos hoje, com um nível técnico, como eu comentei, muito competitivo, com um nível de pilotos altíssimo, mas existia uma inércia em termos de comunicação e empacotamento do produto para o mercado, para o consumidor final. E aí foi onde a gente contribuiu muito, já acho, nesse ano, nesses 10 meses, mais ou menos, que eu estou à frente da categoria, a gente fez algumas transformações muito importantes que geraram resultados significativos de crescimento de público nas arenas, nas autódromos de 50 e poucos %, um crescimento no digital e nos sites de mais de 200%. O brasileiro é apaixonado pelo automobilismo, não só por Fórmula 1, e mesmo tendo ou não tendo piloto brasileiro ali,
e sabendo das categorias que estão crescendo muito, como o Stock Car no Brasil, a audiência existe sempre, né? Sem dúvida. E o problema é o seguinte, tinha um déficit de levar esse conteúdo para o público. O conteúdo pela promotora era distribuído apenas por texto, no modelo mais, digamos assim, mais antigo em termos de comunicação. E a gente fez uma revolução nessa plataforma, atualizando todas as nossas plataformas próprias de comunicação, aplicativo da Stock Car, site da Stock Car, e gerando muito conteúdo de vídeo. Hoje aproximação, né? Aproximação do público, que hoje é qualquer mercado, né? O público aproximando cada vez mais do seu esporte, do seu piloto e do seu entretenimento, né? Por exemplo, agora eu fui buscar algumas informações de Stock Car e vi muita coisa oficial no canal da Stock Car que eu não via antes. A gente já visitamos algumas etapas da Stock Car aí, Copa Nextel, Stock Car, um tempo. Mas eu vi muito conteúdo proprietário da Stock Car, isso é uma coisa legal. Isso, hoje a gente tem uma produtora própria, um time dedicado só para a Stock Car, que produz cerca de 100 a 100 e poucos vídeos por ano. Nós introduzimos uma questão de engajamento que envolve diretamente os pilotos. Eu aprendi uma coisa rapidamente na Stock Car. Qualquer coisa que você queira engajamento dos pilotos, não adianta você querer criar regulamento, multa, enfim, nada disso. Sabe como é que você faz para esses caras se engajar? Não, natural nada. Não. Dá ingresso. Você mexe na esportividade. Quando você mexe na esportividade, esses caras são competidores natos. Assim. Tem o Hero Boost, né? Na hora que a gente lançou o Hero Push, que o cara que tivesse mais votos na internet, os 3 principais, os mais votados, ganhavam um push a mais da corrida, que é um botão que dá 100 cavalos a mais de potência e mexe na performance dele de pista. Cara, os caras viraram blogueiros, os caras viraram... Mexeram na ferida, né? Mas, ó, rapidamente falando disso aí, a gente, há 15 anos, por exemplo, há 14, tiveram só 2 gestões, 2 lideranças, e há 20 e poucos que só passaram só 2. E quando falaram que ia mudar a liderança e havia um cara de entretenimento que nunca viu corrida, com 31 anos, todo mundo ficou meio assim, né? E eu fui um dos caras que falei, pô, galera, a nossa corrida tá feita. O técnico está feito. Certeza que deu errado, tá? A gente precisa trazer um cara novo mesmo, porque ele não tem que entender a corrida já existe. Deixa o cara trazer entretenimento, trazer aproximação com o público, trazer comunicação, sangue novo. Falei, pô, 31 anos realmente é meio novo, né? Quando eu vi ele assim, falei, até que não é tão novo assim. Já tá judiado, né? Já meio judiado. Não, mas ele trouxe sangue novo, nova gestão e a categoria, pô, eu lá dentro senti essa necessidade. E o produto cresceu muito em um ano. Ainda bem que eu saí do entretenimento pro esporte, que tava judiadinho já. Mas a gente vai falar bastante daqui a pouco dessa intersecção de entretenimento e esporte. Talvez a NASCAR seja uma grande referência nesse sentido. E o Alan Kodair daqui a pouco também vai contar da vez que ele teve o seu momento de Felipe Massa na Fórmula 1, quase foi campeão ali por alguns momentos, teve um acidente nessa história, ele vai contar como é que foi isso aí. Antes disso, Tuti Miller traz a nossa dica cultural de hoje. Tuti? Então, como eu tinha falado, estreou, vou até botar meu óculos. Olha, eu cegueta, minha idade chegou, fiz aniversário sexta. Pra quem não sabe, a Tuti tem 68 anos, aliás, fez aniversário essa semana, parabéns, Tuti. Foi de 68. Parabéns. Encheu a cara no final de semana. Ai, cara, não lembro. Olha como é que tá meu óculos. Então, estreou no Netflix o documentário Jim and Andy, que mostra bastidores do filme O Mundo de Andy, com o Jim Carrey. Vocês assistiram esse filme? É genial. Muito bom, muito bom. Para viver o complexo e multifacetado humorista Andy Kaufman, ídolo de adolescência de Carrey, ele simplesmente o incorporou, ele virou o Andy Kaufman. Foi insuportável, doentiamente. Chegava no set e ninguém falava com Jim Carrey, era o Andy. Quem é Jim Carrey? E na época a Universal Pictures colocou uma equipe para acompanhar os passos do Jim Carrey durante as gravações para um make-off. Mas o resultado ficou tão polêmico, tão bizarro, que o próprio estúdio mandou engavetar tudo para proteger a imagem do humorista. Agora, 20 anos depois, eles juntaram tudo isso com imagens históricas do Kaufman e depoimentos atuais do Jim Carrey para contar essa história. Com imagens reais, tragicômicas de Jim Carrey, fora de si, né, como eu tinha falado, ele chegava bêbado, enfim, ele invadiu também o set lá do Spielberg, enfim, não posso ficar falando muito, olha, nossa câmera falou que eu tô... Spoiler! Ai, gente, mas é que vale a pena mesmo com spoiler. O objetivo real do documentário é muito particular e genuíno, é uma espécie de veículo para desabafo sincero do humorista. É um documentário sensível sobre 2 gênios do humor e vale conferir. Não, o Jim Carrey ficou literalmente doente com essa coisa, ele era extremamente fã do Andy Kaufman e ele incorporou literalmente o Andy Kaufman ali, o cara se encanou de ser o Jim Carrey e começou a ser...
Tanto que depois ele foi fazer outro filme e ele continua sendo Andy Kaufman. não, Ele demorou um tempo. Ele ficou um tempo mal e tal. Depois ele teve vários problemas de. Ele é um cara bem complexo mesmo. Teve vários problemas. Mas agora não é mais ator, né? Hoje em dia ele é pintor, ele tá pintando, fazendo novas artes. Mas é muito legal o jeito que ele tá e como ele fala desse episódio da vida dele. Quem tem Netflix e quem gosta minimamente de cinema ou de boas histórias, vale a pena acompanhar. Tem que ver o filme antes do. É legal ver o filme antes. É bom ver mas O Mundo de Andy, é um puta filme também, especialmente pra quem. Um filme de humor, mas é quase mais drama do que humor, assim. E é o melhor, né? Ele concorreu ao Globo de Ouro nesse filme. É um dos grandes trabalhos apesar de falar sobre humor, um dos grandes trabalhos do Jim Carrey como ator, mais do que como comediante. Gênio, né? Meu filho de 7 anos, ele é um predileto. Ele vê qualquer coisa, desde que ele saiu do rinoceronte lá por trás. Meu filho é apaixonado, até o pequeno da risada com ele de 3 anos, quer dizer, é um gênio. Muito bom. Super estourado nosso tempo para ir rapidinho pro intervalo, mas a gente já volta, Edu Pares. O que a gente vai ouvir agora rapidinho? Vamos fazer para saber dessa história da corrida e a gente vai ver Stray Cats com Race with the Devil. Bem bolado. Bem bolado. Rock Reclame já volta. Cadê? Japonês voador. Que a gente continua, aqui tá valendo, né? A gente agora... Quem te deu o nome de japonês? Alguém do Sport TV, que falam que é original, mas não foi. Eu acho que foi um cara que chamava Daniel Pereira. Não sei, ele meio que se perdeu. Daí o Sport TV Globo... E aí virou... Sim. Daí os caras gritam, né? E o Sérgio Maurício grita, daí fica. Tipo, o Sérgio Maurício ajudou também. Às vezes eu falo, Alan, a cara, pouca gente conhece cara. Alan, não, Kodaira, talvez, mas o japonês voador é mais famoso até do que o meu nome, entendeu? Quando fala, tipo, não sabe quem eu sou, nem assiste corrida, mas pega mais que nome. Isso ajuda muito. É engraçado. Aqui, se você correu com o Rubinho. Quem tá perguntando? Porra, ele é meu parceiro. Não, Gabriel perguntou quantas vezes você deixou ele pra trás. Você ganhou do Rubinho. Já ganhei, já perdi. O velhinho é bom, viu? Porra, não, velhinho. O cara tem 20 anos de Fórmula 1. Você mostrou esse motivo, né? Quantos anos você tem? 36. 36. E o pior é que Porque tem 40 de automobilismo. ele largou a Fórmula 1, chegou na estoque e o cara me ganha a corrida do milhão, tava precisando, né? Tava necessitando de um troco ali e ainda foi campeão Foi bom da que eu ganhei um história. teco também, né? Como parceiro de equipe, a gente fez um acordo antes lá. Geralmente tem esses tequinho pequenininho, foi pequenininho, mas valeu. A maioria dos que eu vi, pelo menos, o Valdeno ganhou lá atrás, em 2008, a primeira e tal. Valdeno ganhou $1 milhão. $1 milhão de Caramba! Naquela época, hoje em dia... Eu falei um pouquinho de mais, Timbó, né? por exemplo, a equipe de Timbó já me fez perder $1 milhão. Os caras não se atualizaram, tava eu e o Kaká primeiro e segundo, daí perdi 18 segundos no box nessa corrida, o primeiro $1 milhão. Eu falei, pô, mas tudo bem, o Kaká tava um pouco na minha frente, eu saio em sétimo, eu vejo o Kaká quebrando. O Valdeno tava 7 segundos atrás de mim. Quer dizer, ele quebrando, não tinha como eu perder, só que eu perdi 18 no box. Você já calculou Perdi $1 milhão. quanto você perdeu no box? Já fez a calculou? Não, 16 segundos, não parou. Quanto dinheiro Por segundo você perdeu. Mas foi sua maior vitória. Qual foi? É a maior vitória. Putz, é difícil falar uma só. Foi a primeira, na estoque foi a primeira, né? A primeira sempre a gente não esquece. Quanto que ano foi? Foi 2009. Nessa equipe que eu tô hoje. Eu tô saindo na verdade, mas é a equipe que eu tô hoje. 2009 é ano que teve a primeira corrida de rua no Brasil, né? Salvador, não é isso? É ano que teve a primeira corrida de Salvador. Salvador acho que foi 11. 2009 não foi a primeira disputa de rua? Eu acho que não. Não, acho que foi 9, cara. Foi 5 anos. 5 anos em 2009. Salvador. Eu ganhei em Salvador. Vocês não sabem, mas você. Você colou bem. Ele tava lá. 2009 até Não, eu 2014. gosto de automobilismo, mas algumas informações, obviamente, eu não falei nada. Voltando agora, né? A Argentina vai entrar. Nós fomos esse ano para a Argentina. Tá? Mas aí é autódromo mesmo. 2005 foi a primeira vez que teve uma corrida fora do Brasil valendo. E eu já tava lá. Você correu lá, né? Foi o primeiro ano. Foi o primeiro. E agora vai ter a segunda vez. Aliás, nesse ano também teve uma corrida argentina, do campeonato argentino, no Brasil também, no Paraná. Lá no ano passado. Agora Passado. No mesmo ano que o Brasil estreou lá. Teve um intercâmbio entre Super TC e Stock Car. O Brasil, a corrida valendo pelo Campeonato Brasileiro foi em outubro e em junho teve a corrida argentina. Aliás, me fala uma coisa, quem que você gosta de narrar, ouvir narrando corrida? Cara, assim, tá no ar isso aí não? Tá no ar. Beleza, tá respondido. Valeu, já entendi. Então no Facebook. Já sei Porra, né? Já sei de quem você não gosta, entendi.
Ah, pô, os caras tem vários caras bons, né? Apesar. Não, o Galvão. Por que você não gosta? Por que Você não tem, Alan Kodair não tem R no nome. Não, eu conheço bem o Galvão. Voltou aí. É bom, ele passa emoção, né? O Galvão é bom demais. Estamos de volta aqui no Rock Reclame, ao vivo, aqui na Kiss perguntinha que eu fui FM. fazer. Estávamos falando, o Alan Kodair estava falando qual é o narrador predileto dele, que ele não vai falar no ar para não se indispor com nenhum outro. Brincadeira, ele não nos contou esse segredo de estado que Edu Pares colocou ele na berlinda. Não, eu perguntei qual ele gosta, na resposta acho que já ia vir qual ele não gosta. E ele falou, quem tava no Facebook. Quem tava no Facebook, ele falou o nome e sobrenome e deu até. Pode entrar lá no facebook.com que fica gravado depois, aliás, se você perdeu o começo, a gente é difícil falar só de um, né? Eu vou falar um, esse eu posso falar, que foi o cara que narrou minha primeira corrida, um cara espetacular. Seu pai. Errou minha primeira corrida profissional, meu nome do começo ao final. É uma das grandes corridas da minha vida, que eu tava voltando, eu tava parado um ano, eu voltei, é um outro capítulo. E o cara, foi uma das melhores, larguei em sétimo, cheguei em segundo, rodei. E ele falava meu nome e sobrenome errado, Luciano do Vale. Esse cara... É o gerente, ele falava Alan Kodair. Não, e o Kodair tá vindo, o Kodair tá. Alan Kodair a corrida inteira. Mas, pô, nem importei. Você não pensou em mudar seu nome pra desmentir o cara? Eu tive o prazer de trabalhar com o Luciano do Vale na Band há algum tempo, pouco tempo, mas tive esse prazer. E o Luciano do Vale é um dos caras mais icônicos da história do automobilismo e tal. Mas o melhor, um pouco antes dele morrer, ele estava narrando a Indy, ele passou o ano inteiro chamando o Higher Hunter Hay de Hey Hunter. E o Higher Hunter Hay foi campeão daquela coisa, e ele conseguiu errar a temporada inteira, o nome do campeão da Fórmula Indy. Deu sorte. Mesmo assim. Mas quem tiver lá no facebook.com/programa Reclame, manda pergunta, tem um monte de gente aqui mandando. O Roberto Luiz está mandando umas perguntas aqui que a gente vai tentar fazer para ele. O Lucas Lopes mandou várias aqui, super acompanhando o Rock Reclame e o automobilismo. A gente vai falar sobre isso. Hoje a gente está com o Alan Kodair, piloto da Stock Car, e com o Rodrigo Matias, o diretor-geral da Vicar, a empresa que controla a Stock Car no Brasil, aqui para falar um pouco desse evento, que aliás vai ter a finalíssima dia 10, não esse domingo, no outro, aqui em São Paulo. A gente vai descobrir logo quais são as novidades aí. Quem quiser ingresso, só pedir pro Rodrigo. Só pedir pro Rodrigão. Estamos no ar agora no Facebook e na rádio. Em todo lugar. É melhor pagar agora para não pagar dobrado depois. Né? Exatamente. Aproveita que qualquer audiência pode pedir lá, entra no Facebook do cara ali. Eu já fiz minha parte, tá? Eu trouxe aí pro nosso programa. Da Bolini, pra ficar aqui acompanhando. Obrigado, valeu, velho. Obrigado. Pode deixar comigo aqui. Agora ele faz a parte dele. O Edu Pares é o. Eu tô precisando. Por enquanto eu posso falar isso, que o Edu Pares é o que tem menos cabelo, então pode ir. Daqui a pouco eu passo ele também nessa reta. Temos Antônio Carlos Acioli, que o Mário D'André já mandou que tem uma bola de boliche na transmissão ali atrás. É a pessoa mais careca da história. Não tem ninguém mais careca. Só o Perluí de Colina ganha do Acioli. Só ele que é careca. Emerson Souza, temos uma breve notícia do mercado. Qual é? É isso aí. O grupo de planejamento se dedicou nos últimos meses a fazer uma pesquisa bem rigorosa para entender de verdade, né, os casos de assédio sexual e moral no mercado publicitário. E aí chegou uma resolução muito triste, que assim, 100% das pessoas entrevistadas, que foram 1.400 pessoas, tinham ou passaram por um caso ou souberam de um caso de assédio sexual, moral. Então é um negócio sério. O pior, 90% das mulheres e 76% dos homens afirmam já terem sido vítimas sobre isso. Eles mesmos então já são vítimas. Aí eu aproveito e emendo. Alan, você já assediou muita gente? Não. Certeza? Não, sou bonzinho, sou um cara de família. Não tem nenhum... Vai ter o primeiro aqui. Tem as guarda-chuvetes lá que chamam as meninas. Eu já fui assediado bastante. Na minha altura de 1,65 m. Oriental, meio escuro assim, então eu sou um ser diferente. Foi assediado pelo Rodrigo? Acho que é a hora de você falar. Pode falar assim. Pode eu não sei qual que é dele ainda, real, eu conheço há 10 meses só, então não... A gente tá se conhecendo. Já marcamos um jantarzinho aqui, às 10 da noite, depois daqui. Mas voltando para o assunto sério, só de assédio sexual, 51% das mulheres afirmam ter passado por alguma situação, sendo que 39% delas é de contato físico. E quem quiser saber mais, isso é do grupo de planejamento voltado para o mercado de comunicação, principalmente das agências de publicidade, mais outras empresas. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa pesquisa super séria, em parceria com a Qualibest, entra lá no site grupodeplanejamento.com e vamos mudar essa história, que essa coisa de assédio nunca foi legal, mas agora, além de tudo, amigão, tá dando cadeia, tá rodando geral, e você pode rodar se você for um desses babacas que fazem isso. Queria aproveitar também duas coisas rapidinhas, assim. Até Quem Sou, a agência aqui de São Paulo,
foi responsável por desenhar a camiseta comemorativa do título do Corinthians, a do Hepta de Respeito. Muito bem. Edu Pares, nós, corintianos, queremos essa camisa aí. Um abraço pro Cláudio Calim, pro Flávio Whiteman. Tem que pedir tudo aqui. O nosso querido diretor-geral Roger Garcia, palmeirense, um abraço. Com todo respeito, um grande chupa para Emerson Souza, São Paulino, Roger Garcia, palmeirense. Nosso querido botafoguense, o cara é botafoguense. O ano que vem eu vou falar isso. O ano que vem eu vou falar e vocês vão ter que ver. Eu quero ver. A Tuti Miller, que é uma... Gremista. Tem dois fregueses do Corinthians lá no sul. Tem um muito freguês e um pouco freguês. Ela é do pouco freguês. Da Libertadores, é isso? Pensei que não sabia. Pô, se eu não souber que o time tava final da Libertadores. Não, mas peraí, contra vou quem? Explicar. Contra quem? Mas ela não falou com certeza não, ela ainda Eu vou explicar. Eu odeio futebol, mas eu falo que eu sou gremista porque meu pai é gremista. E porque, enfim, coisa assim. Mas eu não sei o que tá acontecendo, eu sei que amanhã vai ter um jogo muito importante. Final da Libertadores. Mas seu pai sabe das coisas. Se ela, pelo menos fazer filha, com certeza. Quantos mundial o Palmeiras tem? É isso mesmo. Exatamente, E outra coisa bacana é que essa semana saiu o pôster da Copa do Mundo 2018 lá da Rússia. E o protagonista é o Yashin, o grande aranha negra da União Soviética. Ficou super bacana, uma linguagem retrô e tal. Quem quiser dar uma olhada, entra lá no meu Instagram, @karennovas. Tem lá a fotinho bacana, é uma baita... A gente sempre fica na expectativa, né? Álbum da Copa, pôster da Copa, bola da Copa. Pelo menos na bola e no pôster, por enquanto, a galera acertou. Uma perguntinha aqui, você tá dando seu Instagram agora? Eu tô dando meu Instagram. Tá precisando de seguidores? Eu aprendi um negócio, a propaganda, cara, é a alma do negócio. Se a gente fala de propaganda aqui, eu, @karennovas, queria te dizer, cara, eu acredito na publicidade e no poder do rádio. Só voltando, pra terminar rapidinho esse negócio do futebol aí, vamos sentir falta da Jabulani. Cara, mas ficou bonita a Telstar, a nova bola da Adidas também, ficou sensacional. Eu não sei se ela é boa, porque vamos descobrir, a Jabulani, por exemplo, foi questionadíssima pelos atletas, mas pelo menos bonita a Telstar nova da Adidas, é bem bonita. Vamos voltar pro que interessa. Aliás, a gente tá com saudade do James, que não apareceu ainda aqui no estúdio, nossa querida Jamute Áudio, apoiadora do Rock Reclame, uma das grandes produtoras de áudio do Brasil. Se você precisar produzir áudio, liga lá pro James, que os caras resolvem lá, a galera toda é feríssimo. O cara agora tá no Hall da Fama do Clube de Criatividade do Paraná. A galera não é fraca. O cara entra como apoiador do Rock Reclame, viu? Isso aí serve pro Time for Fun também, que tem vários shows, eventos, etc. O cara veio pra cá, ganhou Grand Prix no Elorro, ganhou Leão em Cannes, virou Hall da Fama no Clube de Criatividade. O Rock Reclame é pé quente, gente. Se vocês quiserem patrocinar, né? Fica a nossa querida dica. Vamos lá então, Rodrigo Matias, diretor-geral da Vicar, da Stock Car no Brasil, e Alan Kodair. Temos perguntas aqui, o Edu Pares separou uma aqui do... O Andrei, meu nome é Andrei, e queria perguntar para o Kodair e para o Rodrigo se eles já tiveram contato com simuladores de corrida e o que acham das ações da Fórmula 1 no eSports. Porque essa coisa de entretenimento também traz essa coisa do simulador para dentro do circuito, né? Como é que funciona isso tudo para o piloto na hora de fazer o teste e pro organizador na hora de incrementar a festa? Acho que o movimento da Fórmula 1 na questão do esportes, eles acompanham uma tendência importante, o crescimento de games é enorme, é um mercado gigantesco. Nós estamos iniciando um trabalho na Stock Car agora, que a gente deve conseguir concretizar ele para o segundo semestre de 2018 ou início de 2019. Ter uma plataforma também de games com um jogo próprio, somado até um modelo. Eles têm uns cases assim, muito interessantes, como a GTE na Europa, que é os carros GTs elétricos, onde o pessoal corre no simulador virtual, simultâneo ao pessoal da corrida, meio que disputando tem um campeonato único, praticamente. Real/virtual. Nós temos um caso de um piloto na Argentina, que foi descoberto a partir dos games e depois hoje pilota profissionalmente nas pistas. Até assim, nosso projeto, a gente vislumbra ele em chegar no momento onde o campeão do e-games tem uma vaga na categoria de acesso da Stock Car. Essa é a nossa visão assim, para médio prazo. Naturalmente tem que desenvolver esse game numa questão técnica muito similar à realidade, para que esse cara realmente esteja preparado para poder fazer uma ingressão, uma mudança assim, do virtual para o real.
Alan, você é adepto aos videogames? Essa coisa de simulador ajuda mesmo? É bem próximo do real ou nada substitui estar com a mão no volante trepidando ali, pegando as buraqueiras das pistas? Como é que é? Os Gs laterais, a coragem acaba mudando um pouco quando está dentro. Só que eu, em 2013, eu fiz o Campeonato Mundial de Turismo com a BMW, com o time Brasil, primeira equipe brasileira que foi para a Espanha, fez uma equipe, e lá já tinha, naquela época, uma equipe da Nissan com a PlayStation, de pegar eram 3 pilotos, se não me engano, que vieram 100% virtual. E daí prepararam, obviamente, testaram os caras. Os caras, assim, primeiro ano, como era o campeonato mais forte de turismo do mundo, eles penaram um pouquinho, mas depois de um ano aprendeu, treinaram e estão aí, correndo até hoje. Então, assim, 13 para cá já são quase 5 anos e cada vez cresce mais. E os simuladores cada vez estão mais reais, né? Eles simulam tudo, velocidade, dirigir. Nunca vai ser exatamente igual, mas com certeza é uma arma e mais do que isso, é um entretenimento, é uma imersão. O cara, hoje, com toda a tecnologia, os caras querem participar, querem estar junto, se possível ver a corrida junto com você, e eu acho que também é onde a Stock Car tá migrando, o mundo está migrando. Na sua formação, você é formado em administração e marketing, né? Graças à minha mãe. O quanto isso agregou para os patrocinadores? Eu lembro que minha mãe falava assim, pô, meu filho, não sei se ele vai ser piloto, eu comecei tarde, né? Meu filho tá com 7 e começou com 5 a brincar. Eu comecei com 12, então era tarde. E daí perguntava pra minha mãe, e eu sempre vi ela falando, né, que a criança sempre ouve. Se ele não for piloto, o esporte é legal porque ele tá aprendendo a lidar com a pressão. E se ele é reptiliano, ele não vai mais correr. Então era isso, né? Era uma condição. E daí eu parei de correr antes da faculdade. E daí eu falei, pô, vou tentar. Ela falou, você pode tentar ser piloto, mas você vai fazer faculdade. Um dia você vai me agradecer, um dia você vai me agradecer. Ela agradeceu? Agradeço até hoje. E os pilotos, quando param de correr, muitos param, 95%. E se não estão preparados, acaba a vida deles. E ela falou, não, você vai ter, porque você vai fazer mais coisa. E daí eu fui pra Europa, voltei pro Brasil, tinha um tempinho, fiz uma pós em marketing. E ajuda, com certeza ajuda, né? Pra saber lidar com as novas exigências do mercado, né? Hoje o piloto tem que fazer mais coisa do que só ganhar corrida, né? O Alan mandou o videozinho dele convidando os seguidores dele e do Rock Reclame para assistir o programa aqui no Facebook e ouvir na rádio. Meu, o cara, pra ir pra TV é um pulo, meu. O cara falou o texto bonitinho lá, todo desenvolto. Duro pra caramba, duro. Gravei 4 vezes, falei, impossível, mas eu tô falando com uma parede. Difícil fazer. Estamos falando de propaganda, entra lá no @programa Reclame no Instagram, dá uma olhada no vídeo do cara, o cara vai virar comentarista no mínimo. Não, mas foi duro, esse aí foi durinho, esse foi durinho. Mas já era 11 horas da noite, eu falei, vai, vamos, manda assim mesmo, que tá difícil. Alan, a gente não pode deixar de falar, como a gente chamou aqui, dessa história de você na última corrida, liderando a corrida para ser campeão, acabou chegando em terceiro ali empatado por causa de um acidente. Primeiro, como foi essa experiência? E segundo, foi um acidente com o Thiago Camilo. Imagino qualquer pessoa no mundo, nesse momento, sabendo que perdeu um título do maior campeonato que você pode disputar, queira sair do carro destruindo qualquer um, mas o pior é que depois disso você continua convivendo com os pilotos, e isso faz já 7 anos, provavelmente você convive há 7 anos depois disso com o Thiago. Como fica essa relação depois que o poeira baixa e como foi essa experiência de quase ser campeão da Stock e não ser pelo detalhe de um acidente bobo ali na última corrida da temporada? Foi só emendando, rolou voodoo? Não. E pior que eu vim a pé, né, da onde eu parei até o boxe, e lá tá um monte de gente esperando, né, pra falar, pô, o cara vai. E no caminho, pô, realmente eu queria matar o cara naquela hora, mas com certeza não foi por querer, porque ele se prejudicou com isso também. Então quando vieram falar alguma coisa, na hora eu falei, pô, tô triste, tô muito puto, né, com ele e tal. Não vou falar que foi por querer, porque ele se prejudicou, mas foi um grande aprendizado, porque era o meu segundo ano nessa equipe nova, era uma equipe nova, e eu precisava ganhar a corrida, o Kaká em quinto, o Max em sexto, quer dizer, era difícil, né, chegar, mas eu estava em primeiro e os caras estavam para trás, sétimo e Mas oitavo. o piloto sabe na hora que não foi por maldade? Aí sabe quem bateu, você consegue ver tudo isso? Naquela época, inclusive, era um dos pilotos que não tinha tanta amizade. Lá não tem tanta amizade, tá? Como qualquer meio esportivo. Você pode odiar numa boa, né? Poderia, mas não foi o caso. Mas fiquei puto de um jeito, porque tinha uma projeção, eu tava há pouco tempo, tava começando a ganhar corrida, e um título é um título, né? O pessoal ficou te comparando com o Alan Prost, com o Alan também envolvido numa situação como duas, né? Inclusive. Você acha que você foi uma inspiração pro Massa, por exemplo? Que ele perdeu o título assim pro grande time Glock? Foi assim, eu larguei em segundo, passei na largada, e eu sabia que eles estavam para trás. Então na primeira volta eu falei, pô, se acabar assim, eu sou campeão. E o cara errou a freada, e não foi que ele tentou me passar, ele errou.
Eu vi que ele tava 3 carros atrás, de repente eu faço a curva e tomei uma porrada. Ficou claro que ele errou, entendeu? Ele perdeu, foi direto. Acabou, é uma coisa que eu carrego até hoje, mas... E hoje tem, assim, aquela convivência de paddock normal, se você puder dar chega pra lá de ombro nele na coletiva, você dá, vocês são super brothers, um segue o outro no Instagram, como é que é? A gente é profissional, eu fiquei muito puto durante um tempo, mas não influenciou não. Ele pediu desculpas logo depois, ele chegou a falar uns 2 anos atrás que um dos piores momentos da carreira dele foi esse, né? Porque, pô, ele viu que ele tirou o título de um cara, que não é que ele não tava nem brigando pelo título. Assim, é superar, esse nosso esporte é o mais frustrante que existe, acho que pra mim, no mundo, né? Um parafuso de R$5 já me fez perder corrida, um dia que o mecânico tá mal e perder não conseguir trocar o pneu no pit stop direito, você perde $1 milhão. Então a gente tem que tomar porrada e absorver. Mas esse 2010 foi uma porrada que demorou um pouquinho, mas hoje... E o Thiago Camilo é quase o Hélio Castro Neves da Stock Car, né? Ganhou 3 corridas do milhão e nunca foi campeão da Stock, assim como o Elinho é craque nas 500 milhas de Indianápolis e até hoje não conseguiu ser campeão da Fórmula Indy, mesmo sendo um dos grandes expoentes do histórico. Né, Emerson Souza? É isso. Rodrigo, deixa eu te perguntar, tem na Stock tem um monte de laboratório patrocinando, tem a Eurofarma, tem a Medley. Como começou essa relação de laboratório com o automobilismo, com a Stock, para ser mais específico? Na verdade, isso começou por uma relação Se não sabe, de paixão. O Alan até estava nessa época já na categoria, mas fala um pouco você que mas começou uma relação assim, de paixão de proprietário do Xande Negrão. Grande piloto também. Isso, proprietário da Medley na época. E corria também, enfim, começou essa conexão dele com a Stock Car. E isso acabou atraindo os demais players e hoje tem uma relação de paixão forte assim, dos proprietários dessa indústria com a categoria. Naturalmente a indústria tem várias limitações em termos de propaganda, em termos de como explorar isso, e juntou o gosto pessoal com uma plataforma que hoje você tem ali cerca de, vou te falar, chega a ter até 8 a 10 marcas ali. Que a concorrência, né? Onde está outro que a concorrência acabou puxando até, às vezes, uma decisão racional, menos passional de outras marcas. E hoje você tem ali um ecossistema interessante assim, para essas marcas de relacionamento com stakeholders em cada mercado que a Stock Car vai, de disputa nas pistas, o que torna dá mais destaque ainda para a indústria, porque você tem ali uma disputa forte entre CIMED, Eurofarma, Prat, Blau. Pois é, o que é louco, assim, que se olhando de fora, assim, é meio difícil de encontrar essa conexão, porque não é um laboratório, são todos. O relacionamento é muito forte, né? O segredo da Stock Car, assim, talvez competir muita coisa, mas o marketing de relacionamento é o mais forte, que a Stock Car, mesmo depois dessa crise, todo mundo com medo. Em dezembro do ano passado eu estava com 30 carros fechados. Então as empresas começando pelo próprio Xande, que era passional, mas ele botou a diretoria dele para trabalhar, de fazer um marketing de relacionamento muito forte, campanha de venda, levar o mundo dele, todos os colaboradores para dentro da pista, de alguma forma. Daí todos foram pegando carona e cada um vai se superando, mas o marketing de relacionamento de Stock Car hoje é muito forte. Vou falar até que é mais forte que a corrida. E eles acabam usando isso tanto na plataforma da corrida, quanto com os pilotos que eles patrocinam fora em ações, seja de palestra, de relacionamento, de eventos. Então eles usam esse ativo meio que 360. Olha, só para emendar aí, o pessoal te enche o saco muito. Por que você não pilota para Fórmula 1, achando que tipo, a Stock Car é um segundo plano, porque não deu certo, eu fui para Stock? Como que é essa relação com os fãs, família também? O leigo ainda faz essa pergunta, até porque parece assim, pô, perdi de não ir na Fórmula 1, né? Eu cheguei, né, fiquei lá morei na Itália um ano, na hora eu senti, mas pô, hoje eu estou no meu país, perto da minha família, meus amigos, com todos os defeitos que o Brasil tem, pô, é um país espetacular, o mundo admira o brasileiro, né, não a parte política, eu estou falando a pessoa brasileira, e eu faço o que eu amo e a categoria está crescendo muito, então você trocaria a Fórmula 1 pela Stock Car? Assim, é uma pergunta muito complexa, né, mas estou muito feliz do caminho que minha carreira tomou. Acho que um ponto interessante é você ver hoje uma nova geração de talentos assim, do kart e tudo. Hoje eles olham assim a Stock Car como um destino final. Antigamente o talento ele olhava assim, eu quero chegar na Fórmula 1 e tudo. E você vê assim, hoje na Fórmula 1 você tem 20 carros no grid, o investimento que é necessário para você buscar uma vaga dessa. Às vezes você tem um nível de performance, mas você não tem recurso para poder entrar na competição. Não tem um patrocinador e tal. O turnover assim da Fórmula 1 é muito baixo, então você termina uma temporada, você tem 2 vagas assim
para a entrada, e hoje existe um caminho sólido assim, para o desenvolvimento do piloto nacionalmente, e a Stock Car também se consolidou com uma plataforma em termos de retorno financeiro do piloto também interessante. Você tem hoje pilotos de fora, brasileiros e até internacionais, pilotos que já foram Fórmula 1 e tudo, que prospectam a Stock Car como um interesse em correr o campeonato inteiro. Não como final de carreira. Antigamente era final de carreira. Então, muitos era pilotos saíam, o Ricardo Zonta, as pessoas que saíam da Fórmula 1 e etc. vinham, e hoje em dia você tem um Felipe Fraga que com 21 anos chegou, virou um fenômeno, ganhou ano passado foi campeão, ganhou a Corrida do Milhão, então tem uma renovação. Você pega os destaques do kart hoje, você entrevista eles e os caras querem ir para Stock Car, eles miram a Stock Car, porque eles sabem que é um caminho realista. Assim, Desculpa, Rodrigo, uma pergunta aqui. A parte agora, o que está falando muito aqui, pelo menos em São Paulo, é a privatização do Autódromo de Interlagos, pelo poder público, né, buscando aí parceiros. Vocês que são extremamente fortes aí, detêm aí a Stock, como é que vocês veem essa área da privatização? E outra coisa, para juntar, porque esse mercado, como agora vocês estão explorando o entretenimento nessa área, buscando fazer esse esporte ficar... A gente viu a Fórmula 1 aí, pelo menos o GP de Austin lá, parecia uma NBA, o piloto entrando e saudando, aquela coisa. Acho que a ideia é trazer um pouco disso para o público também aqui. Como é que fica a relação com a CBA? Porque a CBA sempre foi complicada, pelo que eu sempre ouvi, sempre foi difícil de lidar com outros. Como é que fica a relação da Vicar com a CBA em relação também a essa questão de privatização? Vamos lá, ponto a ponto. Primeiro, a privatização de Interlagos, a minha visão assim, é que se for bem conduzida e se ela for para ter uma plataforma ali de automobilismo, de esporte e de entretenimento melhor do que você consegue entregar hoje para o público final, eu acho que é positivo, tá? Naturalmente a Stock Car, como a principal categoria, se tiver uma privatização, a tendência dela se beneficiar porque o serviço entregue para o consumidor final, a tendência de melhora, uma burocracia menor em termos de processos, de operação, fica mais profissional. Mas naturalmente tem muitas hoje variáveis em discussão sobre a privatização. Como é que vai ser o uso, esse terreno foi doado para a prefeitura para uma natureza específica de automobilismo, então como adequar isso. E hoje, naturalmente, olhando como um grupo T4F, nós temos ali tanto eventos de entretenimento como o Lollapalooza, quanto a Stock Car, com duas corridas pelo menos por ano. Tá? Falando um pouco de CBA, tá? Como comentei para vocês, eu entrei em fevereiro na categoria, acabei tendo uma interlocução muito forte nesse período todo, por pontos às vezes negativos ou por construção e pontos positivos que a gente vem desenvolvendo para a categoria com a confederação. Eu vejo assim, hoje tem a partir desse ano também entrou um novo presidente lá, tá? Acredito que, assim, que vem com boas intenções, mas existe ainda muito do modelo antigo de gestão e do modelo que você vê tanto na Confederação de Automobilismo como em várias confederações esportivas do país, o que atrasa muito o desenvolvimento do esporte como um todo. Tá? Acho assim, o envolvimento hoje da Confederação assim, com a questão de privatização de Interlagos, na minha visão, é baixo, tá? Mas olhando no âmbito geral, assim, a CBA, eu acho que ela tem um trabalho muito grande a se desenvolver. Tem alguns movimentos que nós apoiamos esse ano de colocar pessoas técnicas e com conhecimento aprofundado em automobilismo e sem nenhuma relação política nem nada, mas ainda existe assim, toda uma hierarquia e uma construção de federações, de tudo, enfim, que precisa de uma... Sistema arcaico, muito arcaico, mas vem mudando também. Mas um sistema político, assim, sabe? Onde você vê assim, iniciativas interessantes, técnicas, isso, e aí ao mesmo tempo você vê outras coisas assim, de pessoas que estão ali há 40 anos com a mesma mentalidade e tudo, e que não se atualiza com... Mas porque também não existe... E é um comodismo benéfico para quem está ali também, se mudar muito estraga, então... Mas como tudo está mudando, o automobilismo está mudando, o novo presidente já foi também já um pouco intermediado com uma associação que a gente fez de pilotos. Então, assim, está mudando. Não é rápido, como não vai mudar uma estrutura cultural rápido, mas está mudando. Eu acho que é positivo hoje, assim, tem tanto essa associação de pilotos, tem a associação de equipes de Stock Car e tem também os promotores se reunindo para cobrar mais transparência e entender como é que são feitos os investimentos dos recursos aportados por nós na CBA. E nada mais fica escondido, né? Não tem mais jeito. Hoje em dia, com
redes sociais com todo mundo envolvido, tem que passar tudo por a burocracia negativa, mas também é positiva, então não dá mais para esconder muita coisa. Talvez a culpa não é deles, é isso que eu falava sempre. Ninguém fazia a sua parte, era todo mundo muito independente. O sistema era egoísta. Agora que todo mundo está se juntando em prol de um objetivo, está funcionando, já tem bastante resultado. E acho que falando um pouco sobre a questão de entretenimento, que você comentou sobre o GP de Austin, que foi fantástico mesmo, eles usaram diversas referências, acho que buscaram referência ali de boxe e UFC, tinha um empacotamento claro de entretenimento da mão da Liberty Media dentro da Fórmula 1. Acho que a gente está passando uma transição parecida na Stock Car, tá? Naturalmente com outra dimensão de produto, também vem de uma visão de comunicação. Na própria prova de Interlagos, vocês vão ver, assim, a gente vai ter uma experiência de um pocket show no grid, a gente tem uma outra já experiência hoje de apresentação dos pilotos, de você ter ali um grid experience, então alguns consumidores andando no grid, podendo tirar foto com os pilotos ali naqueles últimos 5 minutos que eles estão conversando com o chefe de equipe, se preparando para entrar no carro. Vai ter show também daqui a pouco. Vai ter show na final, vai ter um show no grid, pocket show no grid, a gente vai fazer um programa de televisão direto do grid, começando 30 minutos antes. Então você tem uma série de... a experiência assim, do consumidor no camarote, na arquibancada em termos de conteúdo. Mais espetáculo mesmo. Mais espetáculo. E a tendência cada vez maior é de nós nos tornarmos mais NASCAR, que foi o ponto que você comentou no começo da nossa conversa, uma plataforma de entretenimento, de relacionamento de marcas com o consumidor, do que um modelo mais europeu, assim, que você pega e fatia o seu dia inteiro com 5, 6 categorias e fica ali só no piloto correndo, enfim, sem muita experiência. Hoje a gente ainda tem um portfólio com 5 categorias e você passa assim, cara, das 7 da manhã às 5 da tarde com corrida, e que não é o que desperta o maior interesse do consumidor. O cara está ali por alguns conteúdos específicos de maior relevância. E a nossa visão, assim, a partir do ano que vem, a gente já vai enxugar um pouco o número de categorias para gerar ainda mais experiência para o consumidor e o cara ir lá com um propósito diferente, de entretenimento. A Vicar, que é a organizadora da Stock Car, está dentro da Time for Fun, que é a maior empresa de entretenimento da América Latina, e isso ajuda muito, né? A Time for Fun faz os grandes shows, vem por aí, por exemplo, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Gorillaz, o Lollapalooza é feito pela Time for Fun. Então, ter essa visão de entretenimento também deve ajudar muito. E no final, assim, acho que o segredo é não atrapalhar o cara que gosta do automobilismo puro, o cara vai conseguir estar lá, sentar e ter uma boa experiência de assistir a corrida, que é o fundamental e é o cara que mais tem que ser respeitado, mas você também consegue dar uma experiência interessante para o cara que gosta, mas não é o fã e que tem mais coisa para fazer ali dentro. Sem dúvida, essa sinergia com o entretenimento, com o grupo como um todo é muito positiva para a gente acelerar essa transformação do produto. E é a tendência do mercado, assim, a gente vê hoje grandes plataformas esportivas tentando puxar mais para o entretenimento, para você ter uma experiência melhor de consumo, seja para o cara que está assistindo, o telespectador, quanto para quem está indo no autódromo ou na área. Só para fechar, Alan, aqui o Acioli, o Carlos Acioli perguntou, quanto custa manter uma equipe na Stock Car? Você está falando de grana, mais caro, menos caro? Tem uma variação, né? Como eu disse, tem uma variação de orçamentos, mas... tem equipe que faz enxuto ainda, como tudo, até a Fórmula 1, alguns quebraram com milhões e milhões de dólares, mas eu acho que tem equipes aí só de equipe, fora ativação, etc., que chegam a gastar aí perto dos 10 milhões, de 8 a 10 milhões, e tem equipe que, 2 carros falando, aí tem equipe que faz também com 4, né? Então tem, como tudo, tem os dois orçamentos, porém muito mais... Tem premium também. Mas o negócio é um pacote muito mais comprimido que uma Fórmula 1. Mas se pegar a categoria movimenta em torno de 150 a 180 milhões anos, assim, você tem uma ideia de dimensão. São 12 etapas no ano, e aí eu estou falando de recursos aportados de patrocínio, olhando para motora, para equipes, enfim, no âmbito global. Assim, é um investimento, mas tem muito retorno, tem muita exposição, e tem muita gente envolvida para fazer o negócio. E muita paixão também nisso, né? Sem dúvida. E muito remédio. Muito bom, muito bom. Esse é o Rock Reclame, estamos estouradaço no tempo, vamos tomar bronca aqui, 22 horas 9 minutos, estamos 9 minutos atrasados. Mas vamos começar a nos despedir finalmente, infelizmente, queríamos mais meia hora. O pessoal que quiser entrar no Facebook da Kiz e falar assim, queremos Rock Reclame com 1h30, manda lá seu recado, enche o saco da galera, quem sabe a gente ganha esse tempo. Começar a agradecer os nossos queridos entrevistados, o Rodrigo Matias, diretor-geral da Vicar, a empresa que controla a Stock Car no Brasil. Rodrigo,
Foi muito legal esse papo, entender um pouquinho melhor do Stock Car e ver quanto o esporte está crescendo. O esporte a motor é uma paixão do brasileiro, não só a Fórmula 1, mas como qualquer coisa que tenha carros correndo e competindo. Obrigadão pela sua presença. Pô, eu que agradeço o convite e queria deixar aqui, para não sair daqui com a fama de pão duro, né? Melhor, eu queria deixar aqui pro Rock Reclame fazer um sorteio aí de 3 pares de ingressos. Olha só, olha só. Já tem a pretenda no par de ingressos aí. 3 pares de ingressos. Aqui a turma toda está convidada, enfim, olha para ter só, experiência. São 3 pares de ingressos aí com visitação de box, o pessoal pode ir lá tirar fotos dos pilotos, visitar e tudo para ter uma experiência completa. Dá um abraço na lâmpada aí, obviamente ficar lá no nosso box. Dá uma sediada na lâmpada aí. Soltar uns parafusos do Thiago. Boa, fica ligado lá no facebook.com/programa Reclame, então que pra semana que vem a gente vai sortear esses ingressos da corrida dia 10 no domingo que vem. Você pode ter essa mamata aí de conhecer os boxes de Interlagos, conhecer a galera, tirar fotos com os pilotos. Ó, já sorteia também, como são 3 pares, já também com o bonezão do Alan Codelli, que já vão endereçado para torcer para alguém. Olha aí, então você 3 bonés? Eu vou torcer pro Alan. Gostei dele. Já ganhou vários torcedores, Alan Codelli. Aqui, Alan, super obrigado pelo papo, nosso nipo-libanês voador. Obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês, pô. Eu vou sortear também um botão de Vai sortear um botão? Não, botão de acionamento lá. Sorteando o botão. Vai sortear um botão Não é o meu botão. Você poderia. É uma vergonha. Você podia acabar sem essa, lá beleza, botão. Vai sortear o seu botão em outro lugar, vai. Não falei o meu botão. Já teremos 3 pares de ingressos para Stock Car, já teremos bonés de Alan Codelli. E o botão? No pares, lá no Facebook.com. Não falei que era o meu botão. Ele ficou vermelho. Tuti Miller, muito obrigado, parabéns novamente, feliz aniversário. Obrigada. Valeu pela aula também. Obrigada. A Tuti Miller que tem perfil de piloto, é pequenininha, baixinha e é rápida. Nossa, eu não sei nem dirigir, assim, eu rodei na escola e eu não sei ligar o carro, mas... Nossa. Né, quem sabe eu não sou uma boa piloto. Né? Vamos ver se a gente leva ela lá no dia 10 pra ela dar uma volta. Uma volta rápida. Uma volta rápida. Ó, quem tá aí no YouTube, volta rápido, Alan Codelli. Ver esse filme. Eu vi, é muito legal, cara. Dá um tem pessoas que gritam bastante. É engraçado. Emerson Souza, muito obrigado. Foi divertido até, cara. Você tá melhorando. Foi legal. Não, foi legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Alan. Esse assunto é um assunto que eu gosto bastante. Eu acho que o brasileiro, de modo geral, gosta bastante. Então, acho que aqui dava pra gente ficar conversando muito mais tempo aí. E desculpe essa história do botão do Edu, é um cara muito atirado. Mas se você quiser participar... Edu Pares, muito obrigado por sortear o botão e por participar do nosso programa. Eu já vou logo esclarecendo que a partir o japonês não tinha gostado, o bagulho foi o libanês. Vou botar o botão. Eu já vou logo esclarecendo que a partir do próximo programa não haverá estendimento do programa para evitar esse tipo de exposição. Próximo programa, 9h59, vocês mandem os convidados embora. Eu vou colocar o comercial e vou acabar. Você tá muito mal-humorado, Edu Pares. Eu acho que você tá precisando sortear esse botão pra ver se melhora o humor. Gente, vamos começar rapidinho os agradecimentos. Rapidamente os agradecimentos. Mas antes disso eu quero dar uma dica cultural do nosso querido, já entrevistado presidente e sempre figurinha carimbada aqui, o Mário D'Andrea. A banda dele, a Canoli S.A., vai tocar lá no Tonton Jazz Bar, lá em Moema, na sexta-feira agora, dia 1º de dezembro. O cara toca Stones, The Who, Creedence, Pearl Jam, Green Day. Então pra quem gosta de rock and roll raiz e não Nutella, como ele mesmo mandou aqui pra gente, cola lá no Tonton Bar, lá em Moema, entra lá no site, dia 1º, na sexta-feira, vale a pena. Agradecer o pessoal da Lab 3 TV, o Marcinho Bertoloni, o Pedro Viana e toda a equipe que faz a nossa transmissão ao vivo aqui no facebook.com/programa Reclame. Se você perdeu também, tá no rádio, queria ver o programa com imagem, tudo, entra lá que todos os programas ficam disponíveis lá no nosso facebook.com/programa Reclame. A galera da Jamute Áudio, nossa querida apoiadora, e o James Filler, a figuraça agora no Hall da Fama do Clube de Criatividade do Paraná. Toda a equipe que faz o Rock Reclame acontecer, mesmo de longe, a galera da edição, o Felipe Botas, o Paulo Navarra, a Zete Namatsuda, Emily Andrade, Camila Beltoveni, Gabriel Mata, Thiago Schemberg, Thiago Souza, o Phelps, nosso querido diretor-geral Roger Garcia, que fica com a batuta aqui do lado falando: troca de assunto, muda essa coisa, para de falar besteira. Então um abraço para todo mundo lá. O Maurício Meirelles, que esteve aqui semana retrasada, faz aniversário hoje. Parabéns, um abraço pro Maurício Meirelles. O Felipe Turlão, que fez aniversário
no final Mano, de isso semana não acaba também. nunca, O Thiago velho. Alves, grande Thiago Alves da Fox, que mandou umas perguntas pra gente aqui, que manja tudo de automobilismo. A nossa querida Vilma Lavrini, que vai... A mãe, você que entende tudo de relacionamentos, Emerson Souza, a mãe da sua sogra, o que ela é sua? Persona não grata. Olha, geralmente é o contrário, cara. A avó é muito mais legal que a mãe. No meu caso, eu tô bem com as duas, elas são sensacionais, especialmente a dona Você Vilma. perguntou, eu falei. Grande abraço pra dona Você Vilma. já acabou, cara? Já acabou? Tô acabando. Eu não tô ouvindo, mas já acabou? Lembrando que o meu Instagram é @carenovas com K e 2 N's. Pra vocês não errarem. Entra lá no do Ale Kodair também, a gente marcou lá. Entra no meu e você consegue ver o do Rodrigo. O outro entrando no meu, acabou o programa, velho. Acabou, zerou. Eu sou Karen Novas, esse é o Rock Reclame. Toda terça-feira essa bagunça desorganizada aqui na Kiss FM. Tchau, um abraço. E aí galera, beleza? Essa quinta você confere tudo o que rolou no Red Week Ideas lá em Curitiba. Tem também a exposição de fotografia promovida pela Jeep Experience, em parceria com o aplicativo do canal Off. E ainda você conhece o trabalho da produtora WeJam. Tudo isso e muito mais essa quinta às 5 da tarde no Multishow. Eu fico te esperando. Até lá! Aqui a minha indicação, Lap 3 com certeza. E galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso.